Salve Nação Colorada! Antes de tudo, quero te convidar a se juntar à Nação Colorada. É só deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo que acontece no Colorado. Fala gurizada, tá chegando o dia do Grenal. Domingo às 18 horas, também conhecida como 6 da noite, a bola estará rolando para o clássico Grenal. As grandes dúvidas do Inter para o jogo é Rocher, e se o Inter irá jogar com Alário junto com o Valência no ataque ou se Maurício vai jogar e o Alampa fará o ataque com o Valência. A imprensa do centro falou sobre o jogo. Vamos dar uma olhada e comentar o que foi dito por eles. Gurizada, a camisa do Inter DNAT está R$ 130 na Netshoes. Vou deixar o link na descrição, aproveite. Uma sexta-feira tranquilinha em Porto Alegre, porque a gente fala às vésperas do primeiro Grenal da temporada, o Grenal 441. Cada Grenal tem uma história. Qual é a história desse Grenal, Rafael de Vério? Nesta sexta-feira, antes da bola rolar, qual é a história que se conta por aí para o primeiro clássico da temporada? Bem-vindo à Seleção. Tudo bem, pessoal? Bom, tem uma certa mística, né, nessa numeração de Grenal. A gente às vezes tenta prever o que vai acontecer, né, planeja, sei lá, vai ser o primeiro Grenal do Suárez. E acabou que foi o primeiro Grenal com gol dos acréscimos dos dois tempos. Dessa vez não tem mais o Suárez, então poderia ser o primeiro Grenal sem o Suárez. Tem, eu acho que talvez previamente, pela primeira vez em um bom tempo, mas bom tempo mesmo, assim, tem um leve favoritismo do Inter no Grenal. Se fosse 2 semanas atrás, eu diria que teria um bom favoritismo do Inter no Grenal, mas as contratações do Grêmio, o último desempenho da última semana, enfim, deram uma incrementada e deixou o Grenal bem equilibrado, com um leve favoritismo do Inter. Eu não acho que o favoritismo do Inter seja leve. Para mim, o Inter continua sendo amplamente favorito para o Grenal. Hoje, sexta-feira, acho que seria assim, um favoritismo pequeno do Inter, seria a prévia desse Grenal, com os mistérios de sempre, com aquele segredo de sempre do Grenal, aquela mística do Grenal, a casa cheia, e é o primeiro Grenal do ano, que em tese é o menos importante. Mas vai dizer para a turma que está trabalhando aqui atrás que o Grenal é menos importante. A gente está rodando as imagens da temporada, o Inter tem 7 vitórias em 9 jogos, 1 empate e 1 derrota. O Grêmio tem 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Campanhas quase que idênticas. O Inter, com o time titular, tem 100% de aproveitamento. Por essas e outras que o Inter é sim muito favorito para o Grenal. Como é que você avalia esse comecinho de ano das duas equipes, hein, de Vério? O começo de ano do Inter até agora, até a 9ª rodada do Campeonato Gaúcho é melhor. A derrota do Inter e o empate do Inter foram com o time descaracterizado, né? Ainda que contra o Guarani de Bagé, vários titulares tenham entrado no intervalo e mais o Valência na parte final do jogo, o Inter jogou a maior parte do tempo com um time bem desfalcado. Quando o Inter jogou em casa, quando o Inter jogou com os titulares mesmo fora de casa, por exemplo, contra o Novo Hamburgo ou contra o Santa Cruz, que jogou com titulares, o Inter ganhou e ganhou jogando bem. Boa parte das partidas jogando bem. Ele ganhou jogando bem do Caxias, ganhou jogando bem do Ipiranga, ganhou jogando bem do Brasil de Pelotas. O Grêmio foi ganhando, mas ele nem sempre foi jogando bem. Eu acho que ele fez um muito bom jogo contra o São José, muito bom jogo, mas contra o Juventude, por exemplo, já foi um sofrimento. O Grêmio fez um gol e passou o resto do jogo se defendendo. O Grêmio empatou com o São Luís de Juí, por exemplo, em casa, coisa que o Inter ainda não fez, ele está com 100% de aproveitamento. Nesse começo de temporada, o começo de temporada do Inter me parece de um time um pouco mais pronto. Mas o Grêmio, repito, ele tem uma perspectiva de melhora, porque o Grêmio contratou o Pavon, o Grêmio contratou o Duqueiroz, o Grêmio contratou o Diego Costa. E esses jogadores, os 2 primeiros, têm 45 minutos de jogo até agora e foram muito bem. O Grêmio ganhou de 6-2 com 4 gols no segundo tempo quando eles entraram e tem para estrear o Diego Costa. Então tem essa questão de que mistério é esse, o que o Grêmio pode apresentar nessa evolução de uma semana. E Rizek, pessoal, uma semana inteira, eu sei que o calendário brasileiro bota jogo quarta e domingo, mas calhou de ser justamente a primeira semana sem jogo quarta e domingo, a semana do Grenal. E é aqui a gente chama, né? A semana Grenal. É longa a semana Grenal sem jogo. De fato, o tempo não passa. Vou colocar as prováveis escalações com as dúvidas na tela e vocês me dizem qual é a primeira reação, assim, quando vocês olham os dois times lado a lado, os prováveis, né? Por exemplo, Eric Faria, quem é que tem mais garrafa vazia para vender? Caraca. De cara, assim. Assim, acompanhando todo o noticiário, eu vi alguns jogos do Grêmio, alguns jogos do Inter, de fato o Inter parece
assim, um pouquinho mais pronto do que o Grêmio nesse início de temporada. Pouquinho? Tá de sacanagem. Vai jogar no Beira-Rio, que também ajuda nesses momentos, você joga em casa, enfim, você tem o conforto de estar do lado da sua torcida. Eu acho que o Inter é levemente favorito, sim, para o jogo, mas não diria muito favorito, não. Grenal, né? Alguém quer... Ô, Rizek, Diga. 5 minutos de jogo, tem uma briga, tem 2 expulsos, acaba o favoritismo, porque, né? Não é isso, o time do Inter assim, com essa escalação, é praticamente o time titular, né? Assim, é um timaço, Maurício, tem vários jogadores importantes. O Renato ali tem alguns jogadores que, né, não tem o mesmo peso. Que estão chegando agora também, né? Exato. Mas o Grenal é isso, 5 minutos de jogo, tem um expulso para cada lado, acabou. Às vezes 2 no mesmo time e acabou, né, Divério? Mais ou menos. A métrica do favoritismo do Grenal é essa. Quem terminar isso com 11 é o favorito, né? É mais ou menos isso. Sabe que até, na comparação com uns anos atrás, tipo 2020, por aí, que os jogadores já estavam há mais tempo e o Grêmio tinha uma superioridade naqueles grenais, o ambiente era mais bélico do lado do Inter, sabe? Tanto que direto o jogador do Inter era expulso, teve aquele Grenal que foram 4 expulsos para cada lado na Libertadores. O último terminou de um jeito mais ameno, assim, o Inter ganhou, quando o Grêmio foi rebaixado também, o Inter ganhou o Grenal e aí foi uma guerra depois do jogo. O último, o folclore ficou por conta do Renato, que terminou o jogo e foi embora pro Rio, lembra? Inclusive na KTO tem essa aposta. Se o Renato vai dar entrevista após o jogo. Que fiasco. Eu lembro que tinha um compromisso, enfim, não deu entrevista coletiva depois da derrota. Então tem esses charmes do Grenal. O pessoal já estava brincando se o Renato ia falar depois do jogo, se não ia falar, quem ia dar explicação de vitória ou derrota, enfim. Tem todo esse folclore, mas eu acho que a Ana tem razão. E tem um detalhe desse Grenal que no regulamento do Campeonato Gaúcho, a primeira fase do campeonato, ela não tem VAR. Então vai ser o primeiro Grenal sem VAR em um bom tempo. Isso já dá uma ladainha também. É o Daronco que vai apitar, o pessoal já se né, vacina previamente. Daronco que apita, ele mesmo. Vai pro 9º Grenal. Já faz o histórico. Porque quando o Daronco apitou, o Grêmio ganhou mais. Pô, mas talvez o time do Grêmio fosse melhor naqueles jogos ali, enfim. Então tem toda essa onda. A federação escalou, inclusive, o Daronco justamente pela experiência. Ela pensou em colocar um árbitro mais jovem, ainda que precisava de uma casca, sim, porque de fato é o Grenal da primeira fase, 10ª rodada do Campeonato Gaúcho. Mas não teve risco, botou o Daronco. E além disso, os clubes ainda estão tentando achar uma brecha no regulamento para colocar o VAR, viu? E ter o VAR. Tomara que encontrem essa brecha. Grenal sem VAR é maluquice. Mas por enquanto não vai ter. Por enquanto vale o que está escrito, como diz a série. Ou seja, os clubes querem se proteger da arbitragem, né? Parece razoável. Parece saudável. Eu acho que é a primeira vez na história que eu vou defender isso. Parece uma boa burla ao regulamento. Cara, eu acho muito difícil hoje você fazer um jogo no Brasil sem o VAR. É uma pressão para a arbitragem, absurda. Ainda mais tratando-se de Grenal, sabe? Por mais experiente que o Daronco seja, você apitar um Grenal sem o VAR, cara, assim, é muito difícil. É o emprego mais difícil do mundo nesse fim de semana. Eu acho que é o do Daronco sem VAR, cara. Brincadeira, cara. Ao mesmo Força guerreira. Ao mesmo tempo... Força ele tem, né? Ao mesmo tempo, é os clubes falando assim, a gente não vai respeitar decisões de arbitragem, já estamos avisando desde agora. Então coloca um VAR aí, porque a gente não vai aceitar. E é importante falar sobre as torcidas, porque daqui a pouco a gente vai debater medidas que o futebol brasileiro estuda depois da tentativa de assassinato de jogadores do Fortaleza por parte de membros de uma organizada ligada ao esporte, quarta-feira. Em São Paulo, por decisão do poder público, a gente tem em jogos de grandes torcidas, torcida única. Decisão com a qual os clubes concordam, né? Sim, mas a decisão não é dos clubes. Não é dos clubes, verdade. Digo isso porque em Minas Gerais o poder público autoriza, mas os clubes optaram por fazer jogos de torcida única, Cruzeiro e Galo. Isso. A decisão é dos clubes. Isso, São Paulo é o contrário. Como é que tá a divisão de torcidas para esse jogo, Divério? São 2 mil, mais ou menos, ingressos para a torcida do Grêmio, dos quase 50 mil que deve ter no estádio. Eu lembro, Rizek, de Grenal, que era, sei lá, 1/4 ou 1/3 do estádio para a torcida adversária. Eu sei que são outros tempos, mas tem torcida adversária. O esquema de segurança é muito forte. A gente acompanha aqui, né, o deslocamento. É uma coisa é feio, sabe? É uma coisa feia. Não é uma festa. É um ambiente muito tenso da torcida adversária. Sempre vale dos dois lados. Tanto o deslocamento de colorados para a Arena quanto de gremistas para o Beira-Rio, que é mais perto aqui da redação.
Enfim, é um ambiente muito difícil, assim, mas vai ter. Tem torcida adversária, por enquanto está mantida essa tradição. O que teve uns anos atrás aqui foi uma torcida mista. Era um espaço do estádio que podia ficar colorados e gremistas juntos. Agora já não tem mais. Esse espaço voltou pro mandante já faz uns 1 ou 2 anos. Acho que desde a volta da pandemia já não tinha mais torcida mista. É Na como Bahia no Maracanã. também. O Maracanã é torcida mista, né? Maracanã é torcida mista. O Rio de Janeiro resiste ainda, né? E na Bahia, por decisão do Ministério Público, torcida única também. Nem o mascote do Bahia foi ao Barradão no fim de semana. Mas no Brasileiro, a gente tem a torcida visitante, mas com a coisa dos 10%, por exemplo. Assim, o Botafogo, quando joga no Maracanã contra o Fluminense, contra o Flamengo, o Botafogo só leva 10%, da mesma forma que acontece no Newton Santos, porque o Botafogo quer fazer o uso do mando de campo e está coberto de razão. Mas no Campeonato Carioca, a gente conseguiu ter os dois lados preenchidos pelas duas torcidas e o setor misto ali. Tá. Divério, grande abraço pra você. Pra terminar, quem é o favorito, Divério, pro Grenal? Acho que levemente o Inter, mas se tu me perguntar o placar, eu vou dizer pipocando 1-1. Tá bem, Divério. Grande abraço pra você, meu caro. Obrigado pela participação e até a próxima. Valeu, gente. É gurizada. Grenal sem VAR é maluquice. Tomara que até lá a dupla consiga arrumar uma brecha para ter o VAR na partida, não é provável, mas tomara. Vocês acham que o Inter é só um pouco favorito para o Grenal? Eu tenho outra visão sobre isso. Para mim, o Inter é amplamente favorito para o Grenal. Mas eu quero saber a sua opinião, torcedor colorado. O Inter é muito ou pouco favorito para o Grenal? E sobre a questão do VAR? Deixa a tua opinião aqui nos comentários.